Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu não vou falar sobre a certificação PQO, não vou falar sobre o mercado financeiro, como eu costumo falar, mas vou falar algo que pode te ajudar no seu dia a dia ali, se você trabalha no back-office ou se você trabalha em alguma área administrativa ou simplesmente algo que você pode fazer que melhora o seu dia a dia ali na sua rotina do seu trabalho, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou demonstrar como que você pode fazer uma conciliação simples em Python, desculpa, em Python, né? Que vai facilitar e você vai ganhar tempo nas tarefas do seu dia a dia. Lembrando que qual que é a importância de saber programar em Python, por exemplo, que é uma das várias programas que você pode diminuir o tempo, né? Pode automatizar tarefas que você faz no seu dia a dia que elas são repetitivas, tá? Aqui o exemplo que eu vou fazer é de uma conciliação bem simples. Tudo bem? Lembrando, não sou professor de Python, estou no processo de aprendizagem ainda, e o que eu gosto de fazer aqui, sempre desde o início do canal, é aprender alguma coisa e passar para vocês correrem atrás, estudarem em alguma escola aí e se tornarem um expert também. Lembrando, eu não sou expert em Python, tá? Mas vamos lá. O que eu quero fazer aqui é uma conciliação. O que é uma conciliação? No meu caso aqui, onde eu faço batimento, por exemplo, de duas planilhas, uma que sai de um sistema X e outra que sai do sistema Y, e eu quero ver se as duas pontas estão com os mesmos valores, tá? Esse por exemplo, é um exemplo de uma conciliação financeira, tá? É, então, vamos lá. Eu vou tentar explicar passo a passo o que eu vou fazendo aqui, tá? Então, pode ser que você não entenda muito bem, mas vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai ter que analisar o que a gente está batendo, né? Quais são as, as planilhas, né? Nesse caso aqui, que você está batendo. Quais as informações há em cada planilha. Então, a primeira planilha aqui está escrito como pasta de trabalho 3, né? O que ela vem aqui? Primeiro, ela vem a identificação do cliente, né? Que é o ID, e o valor, tá? Daí, se você verificar aqui, até a coluna 15, vem os clientes, e aqui, a partir da 16, repete esses novos clientes e novos valores, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer uma tratativa de dados. O que é? A gente vai ter que juntar esses IDs, todos os IDs repetidos, e somar os valores deles, né? Que vai dar, por exemplo, aqui 251 no ID 236. Então, para quem entende de Excel, a gente vai fazer um soma C, tá? Mas isso no Python, não aqui no Excel, tá? A outra planilha, ela também, ela vem o ID do cliente, né? Ali, que é a identificação e os valores, tá? A diferença aqui é que lá ele está nomeado como usuário e aqui ou lá como cliente e aqui como usuário, tá? Então nós temos as duas definições. Então temos duas informações para fazer a conciliação, né? Que é através do ID do usuário, né? E os valores que a gente vai bater para ver se os dois lados estão zerados, né? Se não, a partir da diferença a gente faz a tratativa, tá? Então, beleza. Aqui a gente já tem um ponto. Então, vamos começar a fazer o nosso código. Primeiro ponto que a gente tem que importar aqui é o pandas. A gente vai utilizar o pandas para fazer a nossa conciliação. Tudo bem? Então, o primeiro passo é esse, tá? Segundo passo, a gente tem que trazer essa planilha para dentro, as duas planilhas, né, para dentro do nosso sistema, né? A partir disso eu consigo trabalhar. Então, primeiro eu tenho que fazer o rastreamento dessa planilha. O que é isso? Qual que é o local, né? Onde é o nosso sistema vai buscar essa planilha.
Então, eu vou ter que colocar o caminho, né, da pasta onde esse arquivo está. Tudo bem? Então, vem aqui, coloco um RF, desculpa, aspas, né, aspas simples nesse caso, pode ser aspas duplas também. Venho aqui na, na minha pasta, né, copio esse endereço, colo aqui, só que se você perceber, ele só está com o nome da pasta, tá? Só vir aqui até o nome da pasta. Eu preciso do nome do arquivo também. Então eu coloco um ponto e a barra aqui também. Vou lá no arquivo, copio o nome, tá? E coloco a extensão dele. Esse arquivo é um XSL, tá? Desculpa, é um XLS. É diferente. Essa é a extensão dele. Então, toda vez que você for fazer a leitura do arquivo pelo Pandas, você precisa, além de colocar o nome, tem que colocar a extensão dele, tá? Se é um CSV, se é um TXT, tudo bem? Se é um XLSX. Então, isso é muito importante. Segundo, eu já importei uma planilha. Eu tenho que importar a outra também. Só que eu vou colocar aqui um caminho diferente. Tudo bem? O que vai mudar? As duas planilhas estão no mesmo local. O que vai mudar é o nome. Então, eu posso aqui copiar esse caminho aqui de cima e só mudo o nome. Beleza. Então, aqui já está mapeado o caminho onde essa planilha está. Fechado? Já está mapeado. Agora, com o Pandas, né, que eu importei ali, eu vou fazer a leitura do que está dentro daquela planilha. Então, eu vou fazer uma chamada variável aqui, arquivo 1, que é igual. E daí eu vou utilizar o pd.excel, é, pd.read Excel, né, que é um método do Pandas para ler o arquivo, tá? O arquivo Excel. E aqui, ó, se eu quiser saber o que está dentro do arquivo, lá sem abrir a planilha, eu dou um print, né, que ele vai printar o que está dentro desse arquivo aqui, ó, caminho 1. Ele está fazendo a leitura desse arquivo que está nesse caminho aqui. Então, eu dou um print aqui, ó, ele vai importar para dentro do meu sistema. Então, está aqui. Isso daqui é exatamente o que está dentro daquela planilha, tá? Tem que fazer a mesma coisa com o arquivo 2. Então, vou copiar aqui, né? Só vou mudar aqui, ó, para arquivo 2 e o caminho 2, ok? Se eu der um print aqui no caminho 2, ele também. Caminho 2 não. Eu tenho que fazer a leitura do arquivo. Arquivo 2, tá? Ok. Então ele já está fazendo a leitura certinho, tá? Beleza. Agora eu posso fazer o tratamento. Lembra que nesse arquivo aqui, que eu mostrei para vocês, né, que é a área de trabalho 3, eles estavam repetindo os IDs e tinham os valores, e eu tinha que fazer o agrupamento disso, tá? O que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer um soma-C aqui no Python. Mas aqui no Python não se chama soma-C. A gente tem um método chamado groupby, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui no arquivo 1, no arquivo 1, vou colocar ele como um variável, né? Arquivo 1 ponto grow by, né, que é o método que eu vou utilizar, né, para fazer o agrupamento, né? Por onde que eu vou fazer o agrupamento? Vou fazer o agrupamento lá é o cliente, né? Na coluna cliente. Opa.
tem que colocar em parênteses aqui, cliente. E vou fazer o quê? Eu vou agrupar pela coluna cliente e preciso fazer o quê? A soma da coluna valor, né? Preciso somar aqueles valores. Eu dou um ponto sum e vou dar um reset index. O que ele vai fazer? Ele vai desconsiderar essa coluna aqui, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Isso daqui não é importante para a gente. Ok. Beleza. Se eu der um print agora, na coluna 1, vamos ver como que está. Lembra que tinha 30 e poucas linhas. Agora só tenho 13 linhas. Então ele agrupou certinho todos aqueles valores, né? Se eu der um print aqui em cima, ó, antes de fazer o go by, você vai ver a diferença. Vou até subir um pouco aqui, ó. Você vai ver a diferença, ó. Então eu dei um print aqui, ó. Essa planilha aqui, que ela vai até o 27, tá? Depois do group by, que é esse daqui, que é a soma C do Python, ele agrupou pelo ID do cliente e somou os valores, tá? Então a gente já fez o tratamento dessa primeira planilha. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o agrupamento dessas duas planilhas, né? Que vai fazer a junção dessas duas planilhas. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso através de um merge, né? A gente vai meio que concatenar as duas planilhas para, através disso, eu conseguir fazer a comparação de uma para a outra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra planilha aqui, né? Chamada conciliação, né? Essa conciliação, ela vai precisar do método pd.merge, tá? Opa, pd.merge, tá? Esse método aqui, ele vai concatenar as duas planilhas, tá? Então, como que eu vou fazer? Quais a planilha que eu quero? Então, a primeira planilha aqui é a planilha principal, arquivo 1, tá? A segunda aqui é o que eu quero agrupar. Então, eu vou agrupar a planilha, o arquivo 2, tá? Que é essa daqui, o arquivo 2, dentro do arquivo 1. Tudo bem? Ok. Arquivo 2. Arquivo 2. Dentro do arquivo 1. Tá? Só que tem um ponto importante, tá? As duas planilhas, se eu der um print aqui, ó, eu der um print em arquivo 1 e um print no arquivo 2, deixa eu tirar aqui, se eu der um print, nós vamos ver o que a gente tem que fazer. Ó, a gente tem que bater. Opa, melhor fazer aqui, ó, depois do group by. O que a gente tem que bater? A gente tem que bater os clientes, né, os usuários, né, que são aqui os códigos dos usuários, com os clientes com esse que tem esses códigos, né? São os mesmos clientes, tá? Só que, aqui ó, 236, 236. Só que, o que acontece? Como a coluna, o nome da coluna é diferente, eu vou ter que fazer um ponto aqui para que o Pandas, né? Para que o Pan consiga fazer esse merge, né, essa concatenação com o nome da coluna diferente, tá? Se fosse iguais aqui, ó, cliente e cliente, eu poderia fazer o quê aqui, ó? Então, merge on cliente, tá? E daí ele ia pegar, como as duas células, as duas colunas teriam o mesmo nome, daria um cliente aqui, ele já fazia o merge, juntava as duas colunas, tá? Só que aqui, as duas colunas têm um nome diferente.
E daí você pode fazer duas coisas. Ou você, através do Pandas aqui, o método, você renomeia essa coluna aqui, o usuário para deixar igual ao cliente, tá? Ou vice-versa. Ou você pode utilizar o seguinte. Eu vou pedir pro Pandas, né? Com esse método merge, juntar a coluna cliente com a coluna usuário e ele vai fazer o confronto entre as duas, tá? Sendo colunas diferentes. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar esse ponto aqui que é left on, tá? Qual que é a coluna principal? A minha planilha 1 é essa. Então, aqui é cliente, ok. Então, na planilha do lado esquerdo vai ficar essa coluna cliente, ok? Tá? Com esses valores. E do meu lado direito, no right, né? Right, escrevi errado. No meu lado direito vai ficar right on. Nesse caso aqui, eu vou colocar usuário, ok? E tem um outro ponto aqui, se em uma das planilhas não tiver um ID, por exemplo, na planilha 1, teu ID é, sei lá, 5.000 com valor de R$ 100 e na planilha B não tenha, eu quero que o Panda cague esse valor também, tá? Porque eu vou precisar analisar. Então, eu vou colocar aqui um how, daí aspas, order. Order. Beleza? Então, fechado. Se eu der um print aqui, olha o que vai acontecer. Print conciliação. Se eu der um print aqui, eu concatenei. Eu posso tirar esse print daqui de cima para não ficar confuso. Eu concatenei as duas planilhas, tá? Pelo ID, ó, já tá certinho, ó, 232, 232, 233, 233. Se não tiver, desculpa. Por exemplo, aqui, ó, já consigo visualizar que esse ID 1000 tem na planilha 2 e não tem na planilha 1. E daí você vai tratar como for na sua conciliação, tá? Beleza. Só que eu tenho que comparar o valor, se esse valor aqui está batendo com esse, né? Se essa coluna está batendo com essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna aqui chamada diferença. Então, vem, ó, conciliação. Opa, coloco entre parênteses aqui. Tem diferença, né? Que eu estou criando uma nova coluna. Como essa coluna não está aqui, ó, ela não está criando. Se eu faço uma conciliação, abro parênteses aqui, escrevo diferença entre aspas, como essa coluna não existe aqui, ela vai criar uma coluna aqui, ó, a partir do valor Y. Então, eu vou fazer, ó, minha conciliação. Conciliação. Na coluna valor. Eu vou até copiar aqui, para não errar. O valor X menos a minha conciliação. Vou até colocar aqui. Conciliação Y, né? Na coluna valor Y. E vou dar um print aqui, ó. Vocês vão verificar como vai ficar. Então, aqui ele fez uma conta, ó. Ele tá verificando, ó, aqui, ó, a diferença entre esse lado e esse é de 8.765. Ah, mas por que esse valor aqui é igual a esse? Simplesmente, foi a forma que eu fiz a planilha. Simplesmente, eu só repeti esses valores. Ó. Eu dupliquei essa coluna aqui, ó, essa coluna cliente e valor, eu dupliquei ela
Então, por isso que a diferença é é essa, tá? Se aqui tivesse o mesmo valor, e esse estaria zero aqui a diferença, tudo bem? Então, a partir dessa diferença, você consegue tratar e verificar qual que é o motivo, né? Se de um lado, e por exemplo, aqui, ó, no ID 1000, eu tenho de um lado da planilha, né? E não tenho do outro. E daí você vai verificar lá na sua rotina, por que eu tenho do lado e não tenho do outro, né? É estranho. Então, beleza. Só que eu tenho uma última parte. Não dá para eu ficar analisando aqui. Imagine uma planilha com 50 mil dados, né? Ou sei lá, 100, 300 dados. Não dá para ficar analisando aqui. Então eu vou exportar isso para o Excel. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mais um caminho aqui. Vou chamar de caminho 3, né? Que é para onde? Vou copiar aqui. Vou escrever aqui, ó, conciliação. Ele vai criar uma planilha chamada conciliação. Tudo bem? Então eu preciso do caminho também para exportar. Da mesma forma que eu preciso do caminho para ler, eu preciso para exportar. Então, beleza. Como que eu exporto aqui no, no Python? Eu venho aqui. Eu gosto de utilizar esse daqui, tá? Tem outro, mas eu gosto desse. Então, pd.excelwriter, né? Daí aqui eu coloco o caminho para onde eu quero que ele seja exportado, tá? Daí eu venho aqui né, como writer. Então eu quero que esse caminho se transforme nessa palavra aqui, writer. Tudo bem? E daí o que eu vou fazer? Eu vou exportar a planilha agora. Eu vou exportar a planilha com filiação, clue, underline, Excel. Aqui eu coloco writer index post. Para quê? Para ele não ir com isso daqui na minha planilha, tá? Eu não quero essa coluna. E pronto. Venho aqui, ele vai dar um process finish, né? E lá na minha pasta, ele vai criar uma nova planilha. E a partir dessa planilha, eu venho aqui, ó, abro ela, está aqui seus dados. A partir daqui, você pode fazer um filtro e verificar o porquê dessa diferença, tá? O motivo dessa diferença. Lembrando, se aqui tivesse com o mesmo valor aqui ia dar zerado, tá? Então, só foi uma forma de eu mostrar o método de soma C, que às vezes você vai precisar para fazer a junção de dados de um mesmo cliente, né? O cliente repete 10 vezes, você só junta os valores, tá? Então, espero que você tenha gostado. Provavelmente, se você nunca viu nada de Python, você vai achar difícil, tá? Eu estou aprendendo, vou trazer mais exemplos do dia a dia que você pode utilizar, tudo bem? Para você fazer as suas funções. E se inscreva no canal, eu fico por aqui, volto na próxima.